E meus amores fofuchos, pronto para mais uma videoaula? Aquela live foi maravilhosa, fala sério, gente, fala sério. A gente teve a oportunidade de se encontrar e de eu ver vocês, estava morrendo de saudades, morrendo, ainda continuo. Só vou matar a saudade quando eu ficar uma semaninha grudadinha assim, ó, todo mundo, tá? Mas, enquanto isso não acontece, vamos para mais videoaula, tá? Ah, detalhe, não se esqueça, se você ainda não foi na escola buscar, tem umas xerox, que são atividades que todos os professores estão deixando lá sobre os conteúdos que a gente passou, para reforçar o aprendizado do que a gente está estudando agora à distância, tá bom? Então, se você ainda não foi lá na escola buscar, dá uma ligadinha, vê se tem um dia marcado para você ir buscar, como é que tá funcionando isso, porque tem xerox de atividade lá para vocês pegarem, tá bom? Então, não deixe de pegar. Não deixe de fazer, que é super, hiper, mega power importante. Esse ano de 2020 não vai nos destruir, meu querido. Eu creio que não vai. Então a gente tem que fazer a nossa parte, tá? Então vai lá na sua apostila, na página 50, porque a gente vai começar a entender melhor e mais especificamente o que foi a contra-reforma religiosa. Se a gente analisar a palavra, a gente pode entender que uma coisa foi a reforma e a outra coisa foi a contra-reforma. Quer dizer que existiu uma coisa e algo que veio depois para ser contra essa coisa, tá? Então, o que a gente vai entender aqui é que o processo da reforma vai gerar uma ação, que é a contra-reforma católica, ou seja, são ações que a Igreja Católica na época vai tomar para tentar frear o avanço do protestantismo, das religiões reformistas, que são aquelas que a gente viu, anglicana, luterana, calvinista e todas as outras que vão surgir dali pra frente naquele momento, tá bom? Então olha aqui, pega lá na sua página 50, lá escrito assim, ó, contra-reforma, reforma católica. Vamos ler isso aqui? Olha só. A Igreja Católica reagiu ao movimento protestante tentando evitar a perda de fiéis e a consequente diminuição da autoridade papal. O movimento de reação promovido pela Igreja Católica diante do avanço das ideias reformistas foi denominado de contra-reforma ou reforma católica. Vamos marcar isso aí, ó. Eu já marquei aqui na minha apostila, ó. Olha aqui. Marca esse parágrafo todo, porque isso está explicando exatamente o que significa essa expressão contra-reforma, reforma católica, tá bom? Vão ser as ações que a Igreja Católica no momento vai fazer para impedir que as igrejas protestantes avancem, para impedir a perda de fiéis e para dar uma resposta àquilo que ela estava sendo pressionada, aquilo que estava sendo questionado da sua doutrina, dos seus dogmas, tudo bem? Então, olha só. Vira lá na página 51, que a gente vai dividir essas ações para ficar mais didático em 5 passos ou em 5 ações, tudo bem? A primeira ação, já anota aí que está no primeiro parágrafo, foi o Concílio de Trento. Lê comigo lá na página 51, primeiro parágrafo, ó, aqui em cima. A igreja utilizou alguns instrumentos na tentativa de reverter o movimento reformista protestante e, ao mesmo tempo, reavaliar sua organização. Então, vamos lá. Continue aí, eu quero que você marque. O Concílio de Trento, a Companhia de Jesus e a Inquisição foram considerados os principais instrumentos para isso. Mas, professora, você falou que eram 5, agora eu tô lendo só 3. Calma, que a gente vai esmiuçar para ficar mais fácil aí na sua mente, tá bom? Marcou isso aí? O Concílio de Trento, a Companhia de Jesus e a Inquisição foram considerados os principais instrumentos para isso. Foram os principais, não quer dizer que não tiveram outros, e a gente vai entender sobre eles aqui, tá? Aí lá no segundo parágrafo vai estar explicando o que foi esse Concílio de Trento, tá? Então vai colocar assim, ó, lá no ponto, na segunda linha tem assim, ó, do segundo parágrafo. O Concílio de Trento, como ficou conhecido, teve como principais objetivos reafirmar os dogmas da Igreja Católica e estabelecer uma disciplina mais rígida para os integrantes do clero. Então, peraí, você vai chegar do ladinho aqui, ó, e colocar o númerozinho 1, porque vai estar dito aqui, ó, númerozinho 1, porque vai estar dito aqui que essa aqui foi a primeira ação. O Concílio de Trento, que reuniu todo mundo, foi a primeira ação feita, tá? E aí, professora, mas o que teve nesse Concílio de Trento? Se você acompanhar comigo na setinha aqui, ó, que eu gosto de seta, não tem como, gente, eu ficar sem seta. Acho que seta é minha segunda vida. Eu puxo a seta aqui pra baixo, ó, neste parágrafo aqui vai estar explicando e, sobretudo, neste quadradinho vermelho, quais foram as principais decisões e colocações do Concílio de Trento. Vamos ler pra gente entender? Olha só, lá debaixo da imagem tá assim, ó. Algumas medidas moralizantes foram tomadas, como a proibição da venda de indulgência. Então, peraí, a primeira coisa que o Conselho de Trento fez foi o seguinte, olha só. Realmente esse negócio de vender indulgência não tá dando certo, esse trem não tá correto, vamos proibir esse negócio
porque realmente essa questão aí não tá legal. Então, proibiu a venda de indulgências. Continua. E a criação de escolas para a formação de clérigos. Professor, o que é clérigos? Padres, pessoas que vão atuar no clero, que vão ser do clero, tudo bem? Então, olha aqui. A gente viu duas primeiras ações feitas agora no Conselho de Trento. A primeira, proibir a venda de indulgência. A segunda é ter escolas específicas para se formar o clero, ou seja, as pessoas que vão atuar na igreja. Você vai ser padre, depois vai ser bispo e assim sucessivamente na hierarquia da igreja, tá? Continua lá comigo e vai marcando isso aí, ó. Uma das principais determinações do Conselho de Trento foi a criação do Index Librorum Prohibitorum. Nossa, tá em latim. Confesso que não é a minha força, enfim. Vamos lá. O que significa isso? Uma lista de livros cuja leitura era proibida para os católicos. É como se tivesse chegado hoje em dia e falasse alguma determinada religião não pudesse assistir novela ou não pudesse ler o livro Casagrande Senzala. Ou seja, a Igreja Católica olhou para alguns livros que traziam muitas ideias iluministas, renascentistas, alguns livros que tratavam de temas eróticos, por exemplo, e falou assim, olha só, a partir de hoje, se você é católico, você é proibido de ler determinados livros, porque senão você vai estar sendo um herege. O que é isso? Meu Deus, um herege, nossa! O herege é aquela pessoa que fala, que compactua com ações e opiniões diferentes daquelas que são alegadas, permitidas pela Igreja Católica, tudo bem? Então você não podia ser um herege. Então se você lesse esses livros, você ia estar sendo herege, meu Deus do céu, não pode de jeito nenhum. Agora ali lá embaixo, vamos continuar aqui, ó. Quando as principais resoluções do Concílio de Trento destacam-se, que é aquele quadrado retângulo, na verdade, que eu mostrei para vocês aqui, ó. Aqui estão as principais determinações, ó. Então, a afirmação que a salvação da alma dependia da fé e das obras, manutenção do celibato clerical, quer dizer, não se podia, apesar de todas as denúncias, um padre ter família ou se relacionar sexualmente. Não podia, era proibido, como é até hoje, tudo bem? A indissolubilidade do matrimônio, do culto aos santos e às relíquias, quer dizer, não se podia separar, como até hoje na Igreja Católica. Não se pode haver separação, salvo casos específicos, e que aí vai um processo lá para o Vaticano em Roma, na Itália, para dizer se pode separar, se não pode separar, e assim sucessivamente. Continua dizendo, olha só, não é permitido a separação, porque o matrimônio é um sacramento, e o sacramento ele é indissolúvel a partir do dogma católico, tá? Então continua lá. Manutenção dos 7 sacramentos, afirmação da tradução da Bíblia feita por São Jerônimo como a única e autêntica. Porque o que estava acontecendo? Com o processo reformista, muitas traduções da Bíblia começaram a acontecer em diversas línguas. E nem sempre acontecia da Bíblia inteira, porque é um livro gigantesco, não é verdade? E muitas vezes não acontecia da Bíblia inteira. E aí as pessoas pegavam partes por partes, começaram a interpretar coisas separadas, sem o estudo, sem o conhecimento teológico ou histórico mesmo de como aquele livro foi formado. Isso estava dando muita interpretação errônea, ou às vezes um pensava uma coisa, outro pensava outra, ou seja, estava emergindo ali um momento em que as coisas que foram escritas lá pelos apóstolos e tudo mais, passou a estar um pouco perdida na sua cronologia, na sua tradução real. Você acha mesmo que era todo mundo que entendia de hebraico antigo? Você acha mesmo que era todo mundo que conseguia traduzir com fidelidade aquilo que estava naquela língua difícil, num latim difícil, uma coisa complicada? Não era. Então, erros eram muito comuns. Então, a Igreja Católica falou assim, não, peraí, a tradução é só nossa e ninguém vai meter mais o bedelho nisso, tá? E a proibição da intervenção dos príncipes nos assuntos eclesiásticos. Quer dizer, o protestantismo dizia que, a partir daquele momento, o rei seria mais forte, mais poderoso do que a igreja. Ou seja, ele poderia, então, interferir nos assuntos da própria igreja, como no anglicanismo, que o rei passou a ser o próprio chefe religioso. Tudo bem? Já na Contra-Reforma, o Papa, no Conselho de Trento, diz e fala, não. Parou. Estado é Estado, igreja é igreja. Não venha dar o seu bedelho aqui nas minhas coisas. Tudo bem? Então, essas foram as determinações do Conselho de Trento. Então, o primeiro passo da Contra-Reforma. Aí, continuando aqui, a gente vai ver que no parágrafo de baixo vai estar escrito assim, na terceira linha desse último parágrafo, ó. Para isso, foi incentivada a criação de ordens medicantes. Professora, para isso o quê? Aí no início do parágrafo está dizendo assim, ó. A igreja desejava mudar sua imagem de instituição que pregava a pobreza e a simplicidade, enquanto membros do alto clero viviam em ambientes luxuosos. Ou seja,
tinha-se a ideia de que todo mundo tinha que ser humilde, tinha que ser caridoso e assim e excessivamente. Caramba, minha língua tá travando horrores hoje. Que coisa, hein? E assim sucessivamente. Mas a própria igreja muitas vezes não vivia aquela caridade, aquela pobreza que ela pregava que as pessoas deveriam viver. Era como assim? Eu falo o que você tem que fazer, mas eu faço totalmente diferente? Aquilo era muito conflituoso, principalmente nesse momento da Reforma Protestante. Então, como fazer para que essa diferença fosse minimizada? Intensificar ou estimular a criação de ordens mendicantes, como a ordem dos franciscanos, são aquelas pessoas que fazem um voto chamado de voto de pobreza, que é a não acumulação de nada, de nenhum bem para si, tudo bem? Nem para o outro, tá? Então, essa é a segunda ação, o estímulo à criação de ordens que promovessem em todos os seus participantes, de fato, a pobreza, a humildade, a caridade, tentando reverter aquela imagem de que ela era uma igreja que ostentava demais enquanto mandava os seus fiéis serem pobres, tudo bem? Vira a página 52. Aí lá em cima tá escrito assim, ó, neste contexto, em 1534, o espanhol Inácio de Loyola criou a Companhia de Jesus. Organizada praticamente como um exército, apresentava forte hierarquia e disciplina, buscando fortalecer e expandir a fé católica por meio, sobretudo, do ensino. Aqui a gente vai colocar como o terceiro passo. Gente, a professora de vocês contou errado, hein? Meu Deus do céu, então vão ser 4 passos e não 5, tá bom? Doida! Contei errado aqui, virando meu caderninho aqui, eu percebi. Então vão ser 4 passos e não 5, tá? Então não tem problema não. É só você colocar terceiro. Olha aqui, ó, eu coloquei o 4 aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ah, viu? Aqui, ó, tá vendo? O 4, que é a Companhia de Jesus. E eu quero que vocês escrevam em cima aqui a palavra catequização. Catequização. Por quê? Porque essa Companhia de Jesus, nesse tipo de disciplina e de hierarquia, que vai iniciar o processo que nós vamos ver acontecer aqui no Brasil e muito na África, que é o processo de catequização dos nativos, ou seja, que é levar a palavra de Deus e a salvação para todas aquelas comunidades, pessoas, lugares que ainda não conhecem a verdadeira fé, que seria a fé cristã e a fé católica, tá? Então é a partir desse momento, no processo de contra-reforma, que se inicia essa ideia de que é necessário catequizar mesmo as pessoas, primeiro, para adquirir mais fiéis, segundo, para manter a disciplina e a hierarquia da igreja e que aquilo ali não se perca conforme as ampliações de território vão acontecendo, como as colonizações. Tudo bem, gente? E aí, lá embaixo dessas duas imagens, vai estar escrito assim, ó. Apesar de desvincular da imagem do ambiente de luxo e ostentação, outra medida tomada pela Igreja Católica para conter a expansão do movimento reformista foi a intensificação dos processos do Tribunal do Santo Ofício, ligado à Inquisição. Vamos marcar isso aí? Começa marcando em Tribunal do Santo Ofício, ligado à Inquisição. Continua. O objetivo era reforçar o combate às heresias, categoria na qual as igrejas protestantes se encaixavam segundo a concepção da Igreja Católica. Então, olha só, o herege, como eu te disse ali anteriormente, é aquele camarada que fala contra os dogmas, que pensa contra a própria doutrina, a própria cultura da Igreja Católica. Então, por exemplo, nesse movimento aqui se encaixavam todos os reformistas. Então, quer dizer que se você visse uma pessoa reformista, em vez de você ouvir aquilo que ela tinha para dizer e pensar aquilo que era bom, aquilo que era ruim, passou-se naquele momento a nem se ouvir, não pode ouvir quem é católico de verdade, quem quer comungar a fé católica, a não ouvir sequer essas pessoas, porque senão seriam hereges também como elas. E essas pessoas passavam a ter uma série de limitações frente aos governos, aos reis que eram católicos. Esses reis, esses governantes, eles realmente iam lá e faziam a caça, essas pessoas prendiam, matavam, como faziam-se a caça às bruxas, por exemplo. Ai, meu Deus, balançou aqui. Como se fazia a caça meu Deus, é caça às bruxas, tudo bem? Então, os reis que se mantiveram católicos, eles foram fiéis em fazer essa corrida contra aqueles que eram, então, protestantes. Tudo bem? Então, mais ou menos isso a nossa contra-reforma. Pega a sua atividade lá e, aliás, façam aqui a página 53 na hora do estudo e a página 54,
tá? É importante que depois, quando a gente voltar às aulas, eu vou pegar todas as apostilas, vou pegar todas as atividades para dar visto em tudo. Vai ser um trabalhão danado, mas eu vou fazer tudo isso. Então é importante que você faça, porque isso vai ser contado até o final do nosso ano, tá bom? Então não esquece não, ninguém tá de férias, tá? Um beijo, tô morrendo de saudades. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!